Você está ao vivo agora. Pode começar. Boa noite a todos. Dando continuidade às lives do Conselho Regional de Administração do Piauí, CRA Piauí, hoje nós falaremos sobre a plataforma consumidor.gov.br como ferramenta interativa entre empresa e consumidor. Para falar sobre este assunto, nós vamos convidar a administradora Nara Cronenberg, que, além de ser administradora, é advogada, é licenciada em filosofia, mediadora, conciliadora e árbitra. E hoje exerce a função de diretora da coordenadoria do PROCON Municipal de Teresina. Boa noite, administradora Nara. O senhor está conseguindo ler essas informações aqui? Quantidade de pessoas. Ela foi ela conectada. Boa noite. Boa noite, Cristóvão. Estão me ouvindo? Boa noite, Nara. O áudio está bom? Está muito bom. A imagem? A imagem é excelente. Ok. Nós convidamos hoje a administradora Nara Cronenberg para falar sobre plataforma consumidor.gov.br como ferramenta interativa entre empresa e consumidor. A administradora Nara, além de administradora, é advogada, licenciada em filosofia, mediadora, conciliadora e árbitra. E também é docente. E atualmente exerce a diretoria da coordenadoria do PROCON Municipal de Teresina. E a administradora Nara realmente tem uma larga experiência na área de mediação, conciliação e arbitragem, né? Realizou um curso de mediação e arbitragem e tem pós-graduação. E além de ser realmente mediadora e tudo, ela exerce uma função muito importante, que é exatamente mediar, conciliar e aproximar o consumidor e as empresas. Inicialmente, nós gostaríamos de fazer uma pergunta, administradora Nara. O que vem ser a plataforma consumidor.gov.br?
Inicialmente, boa noite para todos, boa noite para todas. É um prazer estar nesta nossa casa, né, o CRA, e nós vamos hoje, né, tratar de um assunto, um bate-papo bem leve. É um assunto que vem a calhar bem no momento em que estamos vivendo. Então, nós vamos tratar da plataforma. A internet dela. Advindas de relação de consumo que tenham sido notificados eletronicamente pelos consumidores. Que muito se tem ouvido falar, né, nas palavras bom senso, boa-fé, negociação, mediação. Então, essas palavras, elas passaram meio que a fazer, são palavras de ordem. Veja bem, há tempos atrás, quando se falava em negociação, o professor Cristóvão, né, que é Professora Nara, o áudio, pois não, o áudio está bom? sim, agora, a internet está muito fraca, às vezes não está saindo áudio. Não está saindo? Sim, agora sim. É, Está você falhando o vai telefone. Vai prosseguir. eu estou lhe ouvindo e a imagem também para mim está boa. Sim, de vez em quando é que está falhando, né, professor? Sim, com relação à plataforma consumidor.gov.br,
O que a senhora pode nos falar a respeito dessa plataforma? Bem, essa plataforma, ela busca, né, a ideia é pegar o consumidor e levar, né, para dentro dessa plataforma, na busca de solucionar seus conflitos com as empresas, no caso, com os fornecedores. E por que estar falando desse assunto dentro da nossa casa, né, do Conselho de Administração? Então, nós sabemos, né, que realmente as empresas, as organizações, elas impulsionam a nossa economia. E a ideia é passar para estas organizações a existência dessa ferramenta para que estas empresas possam se cadastrar nessa plataforma consumidor.gov.br. Porque nós vamos mostrar as vantagens da empresa fazer parte, se cadastrar nessa plataforma. Porque aí nós vamos poder estar falando aí de uma resolução de conflitos através de uma mediação, sem a interferência sem até uma interferência administrativa do próprio. Para a existência dessa ferramenta, essa ferramenta ela é distribuída gratuitamente, né, não tem nenhum custo para que as empresas possam utilizar. Só que para isto é necessário que elas se cadastrem nessa plataforma, façam o seu cadastramento, seu registro. E nesse caso, é obrigatório o registro das empresas se cadastrarem nessa plataforma consumidor.gov.br? Não, não existe uma obrigatoriedade. Esse cadastramento é voluntário, né? Agora, nós temos que olhar para os benefícios da empresa aderir, né? Assinar esse termo de adesão, digamos assim, ao uso dessa ferramenta, porque no momento em que a empresa ela possui, né, ela consegue solucionar um conflito através dessa plataforma, ela tem a sua imagem reforçada no mercado de trabalho. Ela tem a sua imagem reforçada perante os seus consumidores, perante toda a sociedade. Então, nesse caso, é muito importante, né, que vê esses grandes benefícios, essas vantagens, né, e como é que está sendo feito para incentivar os consumidores, os empresários a participar dessa plataforma? Eu não ouvi o início. Pode repetir, Cristóvão? Com relação às vantagens, já que não é obrigatório, né, e nós temos benefícios e vantagens, então certo. É importante, né, se divulgar bastante, né, para mostrar aos empresários essa grande, né, vantagem. Essa ferramenta, né, que zero, né? Exato, com custo zero. Isso. Então, muito importante essa divulgação. Como é que está sendo feito? Olha, essa plataforma, ela já existe desde o ano de 2014. Ela foi lançada em 2014, certo? Pela Secretaria Nacional do Consumidor. Mas o que acontece? Como toda cultura, né, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser trabalhada, e é isto que vem sendo feito, né, de 2014 até os dias de hoje. Lógico que, no começo, ela se mostrou como uma plataforma já nesse formato, mas foi preciso vivenciar esse momento, essa pandemia,
para observarmos a necessidade, né, de uma mediação online, de uma resolução de conflito através de uma plataforma onde você pode estar no seu ambiente de casa, você pode estar no seu escritório e resolver aquele conflito sem necessidade de você ir até o local ou ir até a empresa. É lógico que essa plataforma, ela não vem a substituir os canais de comunicação das empresas. As empresas, elas continuam possuindo o seu serviço de atendimento ao consumidor, o seu saque e os demais canais de comunicação. Mas é importante que as empresas saibam da existência dessa ferramenta, é algo, né? É algo a mais que vem para beneficiar, para colocar, e detalhe, como existe uma total transparência dessa plataforma perante a sociedade, né, sociedade brasileira, que nós vamos falar como um todo, ela não é apenas regionalizada, ela é nacionalizada. Então, por exemplo, se eu quero comprar numa determinada empresa, eu vou lá na plataforma, digito o nome da empresa e vejo, por exemplo, qual é o grau de resolutividade que ela dá para os conflitos. Eu vejo o grau de satisfação dela no mercado. Então, nesse caso, é muito importante, né, esta live, né, quer dizer, foi muito oportuno nessa live, né, para que realmente você trouxesse para nós essas informações, né, para cada vez mais nós levarmos não só aos administradores, tecnólogos, técnicos de administração, mas à sociedade como um todo. Então, essa live realmente é bastante oportuna, né, professora? Muito, muito oportuna. Aqui está fugindo um pouco, viu, Cristóvão? O áudio está fugindo um pouco. Realmente está existindo uma instabilidade na internet, mas eu estou conseguindo, né, estou conseguindo lhe ouvir. Não estou vendo a minha imagem, mas não sei se está aí para vocês, a minha imagem. Está muito boa a sua imagem, tranquilo. Certo. Ótimo. Então, é importante, por exemplo, se você quer adquirir um determinado produto, entre na plataforma consumidor.gov.br, procure saber se aquela empresa ela é cadastrada nessa plataforma. Aí você vai olhar os indicadores. Por exemplo, eu quero eu quero assinar o plano de uma determinada empresa, vamos falar de celular, né? Vamos falar, não vamos citar os nomes, mas existe uma total transparência. Então, lá eu tenho, por exemplo, qual a empresa que dá maior resolutividade aos seus conflitos, qual a empresa que trata, né, que com qualidade, né, com atenção e qualidade, que dá retorno aos seus consumidores. Então, tudo isso aí é importante. E o mais importante de tudo é que essa base de dados, ela fica, né, como uma matéria-prima para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa harmonização da relação de consumo. E quando eu falo aqui de harmonização da relação de consumo, eu estou falando, tá, lógico, da importância do consumidor frente aos seus direitos, mas também, né, da importância do fornecedor, porque a empresa, veja bem, o consumidor, ele vai ter o seu direito se ele tiver a empresa no mercado. A empresa para fornecer o produto, para prestar o serviço. Então, é uma plataforma que ela beneficia tanto o consumidor como beneficia a empresa. Então, chega, por exemplo, o final do ano. Nesta plataforma é divulgado as empresas, né, que possuem uma maior aceitação no mercado, você acaba localizando. Então, como nós não podemos compartilhar telas, né, mas facilmente você acessa
www.consumidor.gov.br e vocês irão observar o quanto fácil é, né, você se cadastrar enquanto consumidor e a empresa se cadastrar também como fornecedor. Lógico que a empresa ela vai ter que aceitar alguns requisitos, algumas condições estas, para que haja realmente uma efetivação, porque a empresa ela precisa se comprometer, por exemplo, que todos os dias ela vai entrar na plataforma, ela vai entrar para responder aqueles consumidores, ela tem um prazo de 10 dias para responder, o consumidor tem um prazo de 20 dias para aceitar ou não a resposta que foi dada pela empresa. Bem, se foi uma relação de consumo, lógico, tudo voltado para a relação de consumo. Mas se o conflito envolvia, né, uma determinada questão e o consumidor se deu por satisfeito, ele vai lá, coloca a pontuação da empresa e aquelas informações elas vão se avolumando, né, para que possam servir de indicadores para a sociedade. Então, veja que acaba sendo um marketing também para a empresa melhorar a sua imagem no mercado, para que a empresa possa trabalhar melhor tudo o que a ciência da administração proporciona. Então, Administradora Nara, nós realmente ouvimos o que é plataforma, como a pessoa deve se cadastrar, a importância das relações de consumo. Uma pergunta muito especial com relação pós-pandemia, né? O que realmente vem acontecendo? O consumidor está mais atento, está procurando mais o PROCON, aumentou ou estabilizou? O que a senhora poderia nos explicar com a sua experiência junto ao PROCON Municipal de Teresina? Realmente, esse período da pandemia, né, nós classificamos, nós trabalhamos o período, né, da pandemia, né, como muitos estados ainda estão, né, bem envolvidos aí com esse aumento, né, dessa crise, né, porque nós temos aí uma crise sanitária, como nós sabemos, mas temos também uma crise econômica. Então, o consumidor, ele está aproveitando, nós, consumidores, como cidadãos, nós estamos aproveitando o nosso tempo para buscar cada vez mais informações. Então, com toda certeza, nós vamos, né, nesta pós-pandemia, nós vamos estar com um conhecimento bem maior acerca de tudo. As nossas necessidades, o nosso comportamento, ele mudou e irá mudar mais ainda. Então, essa relação de consumo, ela também mudou, ela também está mudando. Hoje, eu, enquanto empresa, eu tenho que agregar valor cada vez mais ao meu produto, porque eu sei que eu tenho lá na ponta um consumidor que ele sabe o que está comprando, ele sabe o que ele quer, ele não é mais aquele consumidor que compra por impulso. Então, nós, né, estamos aproveitando esse período para desenvolver. Travou um pouco. Observe que nós fizemos um levantamento, né, nesse período aí da pandemia mesmo, não estou falando no pós-pandemia, porque nós estamos vivendo o período da pandemia, né, vamos falar.
ou mais de reclamações ao mesmo período do ano passado. Entende? Então, nós, os consumidores, eles estão sim mais atentos aos seus direitos. E as empresas, e aí eu falo também, é bom ressaltar que neste cenário de pós-pandemia, nós vamos ter uma atuação, é como se nós observássemos dois pilares. Um pilar é o Estado, e o outro pilar nós vamos chamar aqui de empresas. Nós temos o Estado, não aquele Estado mínimo, mas nós teremos um Estado onde ele vai ter que trabalhar, ele precisará trabalhar mais políticas públicas para socorrer as empresas, não só os cidadãos, mas socorrer também as empresas nesse período pós-pandemia. Nesse caso... Pois não. Nesse caso, é muito importante, né, a participação dos profissionais de administração para ajudar nesse processo, né? E a gente fica muito feliz, com muita felicidade, que a gente vê realmente a administradora Nara à frente de um importante órgão, né? E o nosso Conselho de Administração está cada vez mais, né, à disposição para que nós possamos ajudar a sociedade. E esta live realmente é muito importante porque a gente está divulgando essa relação de consumo, né? A gente sabe que cada vez mais o consumidor é exigente, né? E realmente essa exigência, a busca de conhecimento, é que nós estamos trazendo essa live, né? Então, realmente nós estamos muito felizes por essas suas explicações. Eu pergunto com relação à mediação, né? Qual a importância da mediação para uma ferramenta pacificadora entre empresa e consumidor, nesse caso? No ambiente empresarial como um todo, né? Porque a mediação vem chegar agora no momento muito oportuno, em 2015, né? E realmente é muito importante para realmente haver essa pacificação. Como é que você nos explicaria, como realmente uma profissional, né, da área de mediação, conciliação e arbitragem, né? Porque nós precisamos cada vez mais, né, a pacificação social. Exato. A mediação, nós tivemos um marco legal em 2015, mas nós sabemos que a mediação ela já existe, né? Enquanto a humanidade precisou conviver, né? As pessoas precisaram conviver. Essa mediação ela sempre existiu, mas digamos assim, como um marco regulatório, nós podemos fixar o ano de 2015. Nós temos alguns outros marcos, como o CNJ começou a atentar para a mediação no ano de 2010, com a resolução número 125. Mas isso é um assunto, né, para nós tratarmos num outro momento. Aqui o importante é que as empresas percebam que a mediação, ela tem que fazer parte, ela precisa fazer parte da rotina da empresa. Porque uma empresa, quando ela consegue solucionar os seus problemas, os seus conflitos com os consumidores, né, essa empresa, ela passa também a ser vista com um respaldo social bem ampliado. Não só a sua imagem mercadológica, mas o seu respaldo enquanto responsabilidade social pela pacificação. E o mais importante também, ou eu digo tão importante quanto, é que essas ferramentas, esses de ação, e assim como essa ferramenta que eu acabei de falar, ela desafoga o Poder Judiciário. Nós precisamos do Poder Judiciário, né, com foco para aquelas ações que são mais complexas, que realmente não possam ser solucionadas através da negociação, ou através da mediação, ou através da conciliação, ou através da arbitragem. Lógico que não são todas as questões
que podem ser tratados pela arbitragem, pela mediação. Mas se eu estou diante de um contrato de compra e venda, em que aquele direito é meu, eu, enquanto consumidor, eu tenho direito, né? Eu sou dona daquele conflito, não é o Estado que é o dono daquele conflito, o Estado não tem aquele interesse. Aí, a melhor, né, a melhor alternativa, ou a forma adequada é levar para ser solucionada através da mediação. E hoje, o que nós estamos presenciando é cada vez mais a capacitação de mediadores, tanto judicial como extrajudicial. Então, nós temos, né, a lei da mediação, ela trouxe, dentro do seu arcabouço jurídico, ela trouxe, né, a mediação extrajudicial e trouxe a mediação judicial. Hoje nós sabemos, né, quando eu falo hoje, desde o ano de 2015, que o novo Código de Processo Civil colocou como uma etapa inicial a audiência de mediação, anterior a uma contestação. Então, nós temos hoje a mediação legitimada pelo Poder Judiciário. Nós temos a mediação legitimada por outras instituições importantes. Eu lembro de um curso de mediação e arbitragem que eu particularmente fiz aí no Conselho Regional de Administração há muitos anos atrás. Então, o Conselho Regional de Administração, foi na no nossa início... gestão, né, professora? Exatamente, Nossa ele gestão, avançou. né? Presidente, né? Ele avançou nessa disseminação da mediação. E acredito, né, que seria uma boa hora de voltar com essa temática, voltar com essa prática, né, essa formação de mediadores, uma vez que, para a mediação extrajudicial, né, nós não temos uma reserva de mercado que diga, não, precisa ser alguém formado numa determinada área de conhecimento. Tá? Muito pelo contrário, o que é que eu preciso? Eu, enquanto possuidora ter um conflito para ser resolvido, eu vou procurar, para ser meu mediador, aquele que seja especialista naquele assunto. Então, o ideal é que nós tenhamos mediadores nas várias áreas de conhecimento. E as empresas, elas têm ela tem essa ferramenta, ela tem esse meio adequado de solucionar conflitos. Então, é importante que o CRA também dissemine essa cultura, né, para as empresas. Assim como nessa live nós trouxemos aqui essa ferramenta consumidor.gov.br, achei interessante porque nós, administradores, nós trabalhamos muito, né, com as chamadas ferramentas que nos são apresentadas. E essa é uma ferramenta que eu trouxe para conhecimento de vocês. Acredito que muitos já conhecem essa ferramenta, mas é importante sabermos da validade dessa ferramenta. O Ministério da Justiça, ele valida essa ferramenta. É ele quem faz toda essa gestão macro dessa ferramenta. São os PROCONs, né? O SENACON, Secretaria Nacional do Consumidor, certo? E o Ministério da Justiça. Então, nós temos toda essa validação, nós temos toda essa segurança jurídica para a utilização dessa ferramenta. Então, é importante que as empresas que queiram, lógico, elas não são obrigadas, né? Mas é bom atentarmos para uma portaria que saiu recentemente, é a portaria número 15, que ela traz, né, 3 situações, ela enumera 3 situações em que existe a obrigatoriedade dessas empresas se cadastrarem. E aí, permita-me, eu só fazer a leitura aqui de quais são as empresas que são obrigadas
a fazer esse registro, esse cadastro na plataforma. O áudio está bom? Tá Está ótimo. bom? Estamos ouvindo. Tá bom. Estamos ouvindo. Certo. Então, aqui na portaria, a portaria que foi editada pela Secretaria Nacional do Consumidor, ela é de março de 2020, mas foi publicada no dia 1º de abril de 2020. E ela traz um elenco de 3 situações, né? Ou seja, de empresas, agentes econômicos, que são obrigados a manterem esse cadastro. Então, nós temos aí empresas com atuação nacional ou regional, que envolvam serviços públicos e atividades essenciais. Esse tipo de empresa é obrigatório, sim, fazer o seu cadastro. Ter lá, registrar sua empresa no consumidor.gov. Temos também as empresas que trabalham com plataformas digitais. Por exemplo, essas empresas que fazem entrega, né, esses deliveries, essas empresas que trabalham com essas plataformas digitais, né, assim como o Uber, que fazem transporte também de passageiros. Essas empresas, elas existem a obrigatoriedade de terem esse cadastro, né, virtual dentro do consumidor.gov. E temos também como uma terceira, elencado aqui como uma terceira obrigatoriedade, que são aqueles agentes econômicos, ou seja, aquelas empresas que foram listadas entre as 200 empresas, né, mais reclamadas no SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Então, você vai lá no SINDEC, observa no ranking, quais são as 200 empresas que foram mais reclamadas durante o ano anterior, o ano calendário, no caso, e estas empresas, elas possuem, sim, a obrigatoriedade de fazerem o seu cadastro. Nesse caso é muito importante, não queremos realmente citar o nome de empresas mais reclamadas aqui no Piauí, é questão de ética, né? Mas nós gostaríamos de saber, com relação, se existe uma punição para essas empresas. As empresas chegam, uns não fazem acordo, e às vezes não cumprem, e às vezes são reincidentes. O que é que você poderia nos falar sobre esse caso? Existe alguma multa? Existe alguma penalidade para essas empresas que estão constantemente sendo reclamadas? Com relação à plataforma consumidor.gov, como ela é um meio adequado de se reclamar, ela não é tratada como um agente de punição. Ela é tratada como uma ferramenta que facilita essa composição, né? Você está buscando um direito seu, a empresa reconhece que você tem esse direito e faz aquela composição, resolve o conflito. Mas não resolvendo, esse consumidor, ele continua com todas as vias abertas. Ele vai passar para o PROCON, ele vai presencialmente ou virtualmente, faz a reclamação no PROCON, né? Essa reclamação, ela é colocada no SINDEC, que é esse sistema de informação, né? Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor. Ou quando não dá para resolver administrativamente pelo PROCON, aí nós temos as vias judiciais. Então, seguem normalmente as vias judiciais. Mas é bom ressaltar que no âmbito administrativo, ou seja, no âmbito do PROCON, o PROCON, ele aplica, sim, penalidades. Né? O PROCON, ele trabalha também com sanções administrativas. E essas sanções, elas são gradativas, elas vão desde uma simples notificação, passando por multas, chegando até a uma cassação de alvará, fechamento de um estabelecimento. Mas é bom frisar que
esta plataforma, que é a tônica aqui da nossa live, né, da nossa conversa, ela vem como um instrumento para facilitar essa mediação virtual. Porque isto aí já coloca, já eleva a empresa que consegue essa negociação, ela já eleva o status mercadológico dela. Ela já passa a ser vista, né, com uma empresa de responsabilidade social, porque nós estamos buscando a pacificação social. E, principalmente, isso vai se acentuar e vai ser muito bem observado nesse período pós-pandemia que nós vamos entrar. Muito, muito importante, porque nesse caso aí, as empresas vêm realmente procurando se cadastrar nessa plataforma? Nós temos, sim, cada vez mais, né, nós temos um crescente número de empresas que voluntariamente estão buscando, né, fazer o seu cadastro, para que elas possam receber diretamente as reclamações, sem a necessidade, né, sem a intervenção até do PROCON, porque a empresa e o consumidor, eles dois podem fazer aí uma autocomposição. Através de quê? Da gestão. O PROCON faz o quê? A gestão dessa plataforma. Mas ele não entra nesse momento. O PROCON, ele não entra nesse momento dessa autocomposição. Entende? Muito bom. Então, nesse caso aqui, realmente essa plataforma está cada vez mais ajudando as empresas de marketing, né, professora? Né? O que nós observamos é isso. Ela realmente está sendo beneficiada, né? Essa grande vantagem que você já falou. Agora, nós gostaríamos realmente de ver com relação ao aspecto, o PROCON municipal de Teresina, né, específico aí, tem demanda, já existiu o PROCON estadual, e por que o PROCON Teresina? Eu queria ouvir um pouco realmente sobre essa demanda, esse contato com o PROCON estadual também. O PROCON estadual, os PROCONs, eles trabalham numa estrutura de rede, certo? Então, imagine uma estrutura em rede, uma estrutura organizacional em rede, né? Então, o PROCON, hoje, o PROCON estadual, ele trata das demandas coletivas, né? São demandas de âmbito que tem repercussão coletiva, todas elas estão sendo solucionadas pelo PROCON estadual, e as demandas individuais ficaram a cargo dos PROCONs municipais. Então, o PROCON municipal, ele é inserido, né, no sistema municipal de defesa do consumidor. Já o PROCON estadual é inserido num sistema estadual de defesa do consumidor. E nós temos o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, observem, né, que nós temos o Sistema Nacional, aí nós temos o Sistema Estadual e nós temos o Sistema Municipal. E o Sistema Municipal trata, né, prioritariamente ou essencialmente das demandas individuais, dos interesses de consumo relativos a demandas individuais. Lógico que as demandas individuais, elas acabam tendo repercussão coletiva, mas essas demandas coletivas, elas são tratadas pelo PROCON estadual. E o PROCON estadual fica com um foco maior, né, para desenvolver essas políticas públicas, né, macro, né, desse sistema. Então, o PROCON estadual, nós nos orientamos através do PROCON estadual, certo? Nós temos a nossa autonomia financeira, autonomia de gestão, certo? Mas nós trabalhamos numa estrutura em rede. Muito bem respondida essa pergunta. Nós recebemos aqui uma sugestão do nosso administrador Carlos Lustosa. Ele
perguntando como é que nós poderemos chegar a uma mediação em massa aqui no estado do Piauí, né? Realmente, nós poderíamos aqui conversar a respeito, porque a mediação ela é oportuno, né, nesse momento, né? O PROCON, Muito realmente oportuno. aqui, e o Conselho Regional de Administração, né? Na época que realmente nós fizemos esse curso, né? De mediação e arbitragem, vários colegas montaram suas próprias câmaras de mediação e arbitragem, né? E o interesse Sim. realmente do Conselho Regional de Administração é iniciar novos cursos, inclusive estava previsto o curso presencial, mas antes realmente dessa pandemia, né? Então, qual a sua sugestão para que a gente possa realmente divulgar em massa a mediação junto à sociedade, principalmente junto com os profissionais de administração? Olha, antes de mais nada, é necessário, né, que haja uma estrutura, né? Essa mediação, eu não, o conselho, acredito, o conselho ainda não tem, né, uma câmara de mediação, Ainda né? não. O Conselho Nós Regional estamos de Administração. tentando reestruturando. Então, assim, Temos uma comissão de mediação e arbitragem exatamente com o intuito de formar mais mediadores e árbitros, conciliadores e árbitros. Posteriormente, nós montamos uma câmara aqui no Conselho. certo. Então, é simples e, ao mesmo tempo, lógico, requer comprometimento, requer desenvolvimento de habilidades, não é o fato de você fazer um curso, ser capacitado, que você pode dizer, eu estou apto a fazer uma mediação. É necessário que você se identifique com esse instituto, é necessário que você desenvolva as competências para ser um mediador. E isso aí nós precisamos, antes de mais nada, ter essa formação. Ter essa formação, e ela é uma formação continuada. Não é um curso de 40 horas, ou de 140 horas, ou de 220 horas, ou uma pós-graduação, que vai me tornar uma mediadora. É necessário que seja uma educação continuada. Então, é importante que o mediador se identifique, esse suposto mediador se identifique. E é importante que a instituição que monte a sua câmara de arbitragem, no caso aí, uma câmara privada, que para um administrador acaba sendo, né, quando a gente fala em câmara privada, nós estamos falando de uma atividade econômica. Então, a câmara privada, ela é uma atividade econômica. Embora, inclusive nos cursos que nós recebemos, que nós proporcionamos, a abertura de uma câmara de mediação e arbitragem é para ser feita até no próprio, ao invés de ser em cartório, ela na junta comercial do Estado. Também pode, sem dúvida. Aqui no Piauí, o entendimento, não sei se já mudou, mas até pouco tempo atrás, o entendimento da junta comercial não era de que uma câmara privada seria uma atividade empresarial. Né? Mas nós sabemos que a natureza é, sim, de uma atividade empresarial. Então, é necessário a empresa que queira solucionar os seus conflitos, ela pode entregar os seus conflitos para uma câmara privada. É necessário a existência dessa câmara privada. Então, nesse caso, é muito importante, administradora Nara, né? Alguns casos do PROCON, né, às vezes não são resolvidos, é importante, inclusive, essas pessoas resolver através da mediação e arbitragem, né? Então, a gente realmente pode ser resolvido. Basta o quê? Tem que ter autonomia da vontade das partes. Sem dúvida. Então, acho que é muito importante, nós aqui do Conselho de Administração, né, coordenado inclusive pelo professor Nara, o professor Bernardo, né, trabalharmos para que realmente esse nicho de mercado, né, seja realmente do administrador. Né? Agora, é importante
é importante, Cristóvão, que nós façamos aí uma diferenciação, né? Que nós coloquemos aí, por exemplo, a plataforma consumidor.gov é uma plataforma que ela proporciona essa mediação, tá certo? Ela proporciona essa mediação independente da existência de uma câmara privada. Então, virtualmente, ocorre essa mediação. Então, nesse caso, você já vem realmente realizando mediação, né? O tempo todo, né? Exatamente. O PROCON, no PROCON ocorre o quê? As audiências de conciliação. Aí nós já estamos falando da conciliação, né? Porque existe a diferença da mediação para a conciliação. Aí nós já estamos falando da conciliação. O nosso trabalho, o trabalho dos conciliadores do PROCON, é exatamente trabalhar este Instituto da Conciliação. E nós estamos já em fase de treinamento para, lá dentro do PROCON, tanto o PROCON estadual como os PROCONs municipais, para as audiências virtuais. E essas audiências virtuais, elas já irão acontecer, né, como elas já serão efetivas agora no mês de agosto, mas não será apenas durante a pandemia, e nem só no período pós-pandemia. Ela veio para ficar. Que bom, que bom. As audiências de conciliação, elas serão implantadas pelos PROCONs, né, pelo PROCON estadual e os PROCONs municipais, mas a ideia do projeto é de que ela fique não como algo alternativo, mas que seja uma prática. Para existir a audiência presencial, mas existir também a audiência virtual, porque aí a gente consegue aproximar cada vez mais, né, esse acesso fica mais próximo entre consumidor e fornecedor. Muito bem, nós temos somente 10 minutos, né? Sabe que esse assunto é muito importante, podemos passar aqui 2 horas conversando, né? No encerramento, né? Nós temos somente 10 minutos. Né? Recebemos aqui um alô, né, de um colega do CRA do Amazonas, alô, sim, pessoal da administração, né? Everaldo Batista, membro da comissão de perícia do CRA Amazonas. Nosso abraço ao colega, né, que está assistindo nossa live. Né? Ok, um abraço para Everaldo. Antes realmente de finalizar, nós temos 10 minutos, né, para que realmente a amiga, né, administradora, fizesse algumas considerações com relação a essa iniciativa do Conselho com a live e principalmente esse tema, né, que a gente vem procurando trabalhar há muito tempo, né, e realmente a administradora, eu conheço bastante amiga, né, Nara, veio um pouco, né, deixando um pouco para trás, porque é uma pessoa muito prudente, nós conhecemos há muito tempo, né, mas felizmente chegamos, né, a um consenso e chegamos a esse momento muito importante, né. Então nós gostaríamos que realmente uns 5 minutos para que a professora realmente falasse um pouco, né, sobre essa experiência da live, sobre o conselho e sobre realmente essa plataforma consumidor.gov.br, porque nós realmente não sabíamos desse detalhe, sobre esse cadastramento, certo, sobre essa obrigatoriedade, né? E vemos realmente que é uma ferramenta importantíssima para a pacificação social, né? Interativa entre consumidor e empresa, né? E cada vez mais a gente realmente tem que avançar. Então, gostaríamos que a nossa amiga administradora, né, falasse um pouco, 5 minutos, né, sobre esses detalhes. Pois não. Eu lembro que quando eu recebi o convite, você me falou, Nara, vamos fazer uma live para a gente tratar do assunto da mediação, arbitragem. Aí eu pensando, eu digo, olha, é importante mostrarmos que hoje a mediação ela está permeando todos os ambientes, tá? Então, assim, falar somente da mediação
né? Nós podemos, como você disse aí, nós podemos passar horas e horas aqui falando, cursos de 360 horas, enfim, né? Nós sabemos da existência de toda essa parte acadêmica, mas é importante, né? Eu achei importante trazer essa plataforma que nós chamamos de uma verdadeira ferramenta, porque o administrador, ele gosta muito de trabalhar com ferramentas, né? O administrador, ele acaba desenvolvendo também essas ferramentas para trabalhar todo o processo, né, dentro da ciência da administração. E eu trouxe uma ferramenta já pronta, que ela existe desde o ano de 2014. E que, assim como esses institutos consensuais de solução de conflitos, são institutos que nós estamos divulgando, né, desde longas datas. E agora, né, no meio dessa pandemia, nós sentimos a necessidade, mais do que urgente e providencial, de fazer uso desses institutos. Nós vamos cada vez mais fazer uso desses institutos, porque nós teremos, como palavra de ordem, dentro de uma empresa, nós teremos o quê? O bom senso, nós teremos a boa-fé, nós teremos a negociação. Então, nós teremos o tempo e nós teremos a agregação de valor. Então, tudo isso aí, essas palavras de ordem que eu acabei de citar, elas irão realmente nortear as empresas de agora para frente. Não que antes não norteasse, norteava, mas essa cultura era muito ainda tímida. A cultura, ela ainda precisa ainda ser, como foi utilizada aí, massificada, mas massificada de uma maneira enaltecida, devido à sua importância. Então, trouxemos aí essa plataforma já existente, já pronta, que as empresas, o CRA pode divulgar junto às empresas a existência dessa plataforma e que é uma adesão voluntária apenas nesses 3 casos, a portaria número 15, da Secretaria Nacional do Consumidor, ela elenca 3 situações e que são obrigatórios o registro dessas empresas, ou seja, a assinatura do termo de adesão. Então, é isso que eu quero passar, é que hoje a mediação, assim como os outros meios consensuais, eles estão dentro de um sistema multiportas de solucionar conflitos, onde nós temos a via judicial, mas nós temos também a via privada, nós temos também a via do que nós aprendemos desde o início lá, dos MESCs, dos meios extrajudiciais de solucionar conflitos. Então, é de longa data que nós trabalhamos, que nós estudamos esses temas. E chegou um momento, mais, como eu já falei, mais do que providencial, trabalharmos, inserirmos as empresas dentro desse contexto, observando todos os seus contornos. Então, é esse o que fica, digamos assim, é mais um clamor no sentido, no bom sentido, lógico que tudo é feito com base nos princípios da autonomia da vontade das partes. É preciso a pessoa querer, é preciso a empresa querer, a empresa é feita por pessoas, e nós, enquanto pessoas, nós estamos cada dia mais, como eu falei no começo, cada dia mais nós estamos desenvolvendo as nossas competências. E no desenvolvimento dessas competências, nós desenvolvemos o quê? Habilidades. E quando nós temos as habilidades desenvolvidas e que nós temos a atitude, aí a coisa fica pronta. A coisa fica pronta. Aí nós chegamos nessa pacificação social, que hoje ela é trabalhada dentro do judiciário.
O judiciário visa, acima de tudo, a pacificação social. O PROCON visa a pacificação social. O Estado, enquanto nação, visa a pacificação social. É essa a tônica dos nossos dias.